Então, vamos falar um pouquinho a respeito de comparação. É interessante que alguns traços de caráter, eles fazem muita comparação entre ele e a outra pessoa, ou as outras pessoas. E isso tem um lado positivo e um lado negativo. Bom, qual que é o lado positivo de comparação, Elaine? Bom, quando você compara para fazer melhor e tá tudo bem, ok. Mas o que que acontece na maioria das vezes de uma pessoa que tem traço que se compara com o outro? Essa pessoa, ela nunca vai se sentir boa o suficiente e sempre se sentir inferior às outras pessoas. Ou então ela vai buscar um nível Harvard de perfeccionismo. Bom, no âmbito das amizades, se a pessoa não tomar cuidado, qual que é a tendência dela? É buscar se associar com pessoas inferior a ela para ela se sentir superior. É muito comum uma mulher bonita ter poucas amigas. Por quê? Porque se a pessoa estiver na dor desses traços dela, essas amigas não vai querer ficar perto dela. Por quê? Porque elas estão se comparando com uma pessoa bonita e não quer ter muita amizade, de passear, de se socializar, porque ela se compara tanto com essa amiga bonita que ela acaba falando, não, se eu sair, eu vou ficar feia perto dela. É mais ou menos assim, ó, eu preciso de uma pessoa gorda para eu me sentir mais magra. Ou então eu preciso de uma pessoa baixa para eu me sentir mais alta. É ridículo quando a comparação ela chega a esse extremo. Por quê? Porque no círculo de amizade, a pessoa que está no recurso, ou às vezes ela nem entende, fala, por que eu fico sozinha? Por que eu quase, as pessoas não querem se aproximar de mim? Porque as outras pessoas estão se comparando. Podemos dizer que gera uma certa competição por destaque. A pessoa que está na dor do seu traço rígido, por exemplo, ela não vai querer fazer amizade com uma pessoa que ela acha que ela vai se sentir inferior. Aí ela se isola. Ou então, ela busca amizades com pessoas que ela acha que é mais feia do que ela, por exemplo. Ou não é tão boa em algo que ela se acha superior. Então, no âmbito de relacionamento de amizade, isso é muito sério quando a comparação ela se torna doentia. Tem casos de pessoas que se compara tanto que gera inveja. A inveja faz prejudicar outra pessoa, fala mal da outra pessoa. Tudo para mostrar assim, ela pode até ser bonita, mas você sabia que ela fez isso, isso e isso? Ela pode até ser boa nisso. Você já viu tanto que ela é assim, assim, assim? Gente, tem uma intenção oculta por trás de inveja e comparação. Aí acaba prejudicando os outros, a outra pessoa, prejudica o relacionamento dela com a própria pessoa. E querendo ou não, muita gente percebe essa inveja escancarada. E no casamento? E quando é uma pessoa que compara e começa a competir com o próprio cônjuge? É muito feio. Aí ele começa, essa pessoa que se compara, que ela tem que estar por cima da carne seca, ela começa a denigrir o seu parceiro. Denigre o seu parceiro verbalmente. Não, mas você tá feio, hein? Não, mas você tá gordo, hein? Não, mas você tá magra, hein? Nossa, eu tô que sua pele tá feia. Não vai mais cabelo. Entende, gente? Aí, por quê? Porque ela tem que se sentir que tá por cima, que é melhor. No casamento, isso é uma droga, é um veneno. Ou então,
a pessoa, um dos cônjuges, começa a se sentir inferior ao seu parceiro, pelas qualidades que ele tem, pelas habilidades que ele tem. Em vez de fazer parceria, começa a ter o quê? Um distanciamento do relacionamento e uma competição. Não, eu sou bom nisso. Não, mas eu sou bom nisso. Não, mas você é boa, bem? Não, você é feia, hein? Não, você que é. E começa. Quando a pessoa tem esse nível de comparação, ela começa a levar essa dinâmica ruim, doentia, para todos os âmbitos da família, de relacionamento. Um casamento que tem disputa, inveja e rivalidade por comparações, esse casal, a tendência mais cedo ou mais tarde é o quê? Um rompimento. Em vez de usar a habilidade de um, eu não tenho a habilidade, amor, que você tem. Então você se sai melhor nisso. Execute você. Amor, você é boa nisso. Então faça isso, meu amor, para o bem de nós dois, da nossa família. É um complementando o outro. Esse seria o saudável. Mas se a pessoa estiver competindo com o seu cônjuge, aí não é parceria mais. É briga, né? E a pessoa que se compara com o resto, lá no trabalho? A pessoa que se compara no trabalho, ela tem essa mesma dinâmica. Ou ela vai querer humilhar a outra pessoa que se sobressai em alguma coisa só para ela se achar superior. Ou então ela vai se inferiorizar, aquele emprego já não vai ficar bom para ela, por quê? Porque ela acha que ela não está sendo perfeita, porque o amigo dela faz isso, parceiro de colega de trabalho, e ela não consegue fazer. Aí perde a alegria do trabalho, perde a alegria de estar naquele ambiente de trabalho, vai indo, é desmotivado, ou sai, ou perde o emprego. Tudo que nós fazemos na nossa vida, a gente tem que ter um parâmetro. Tudo bem até aí. Qual que é meu parâmetro? É a mim mesma. Eu me desafio a mim mesma. Eu comparo comigo mesma. Bom, eu posso melhorar cada vez que eu fizer isso ou aquilo. Eu posso imitar aquilo ali que o fulano faz bem, mas não minimizando ou me distanciando dele porque eu estou me sentindo inferior. Eu aproveitar, talvez eu nunca vou ser como fulano, mas eu posso pedir até ele um conselho. Como que você consegue ser tão bom nisso? Me dá uma dica. Isso é humildade. É humildade. Então, quando se fala de comparação, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não levar essa dinâmica para a nossa vida de comparar e começar a ter problema nas amizades, no casamento, no trabalho. E quando a mãe faz os filhos competirem um com o outro e comparando, fulano, você é muito lento, porque seu irmão fez tão rápido. Olha isso, gente, que horror. Pais que comparam seus filhos, está criando traumatização nesses filhos. Então é preciso entender qual que é os seus traços de caráter, se você tem esse traço de comparação alto. Eu tenho. E sofri muito. Eu tinha dinâmica de me inferiorizar. Fazer uma live, um vídeo assim, postar no YouTube, demorou 2 anos para eu começar a ter coragem. Por quê? Porque o nível de exigência era alto. Por que demorou 2 anos? Porque eu fui trabalhando isso em mim para estar aqui. Né? Porque normalmente quem faz comparações são aquela criança que os pais compararam. Ou com outra criança, ou com um priminho, ou com seja lá quem for. E ela tinha que competir o tempo todo para ser melhor. Ou ser boa em algo. Então, a gente precisa ir para a terapia para a gente começar a entender a nossa dinâmica, o nosso funcionamento, para entender por que eu me sinto tão inferior ao outro, ao ponto de invejar o outro, ao ponto de não executar as coisas, ao ponto de procrastinar as coisas, ou ao ponto de me isolar e achar que eu sou o patinho feio na lagoa suja, todo mundo é melhor do que eu. Ou a soberba, não, eu sou melhor que esse fulaninho aqui, então eu nem serve para ser meu amigo. Meu amigo vai se destacar mais do que eu.
ou na beleza, ou na habilidade, então ele não serve para esse meu amigo. É ridículo. Por muito tempo eu sofri e pensando, por que que as pessoas, eu tenho poucas amigas, por que que eu tento fazer amizade com algumas pessoas e não consigo? Eu tenho 28% do traço rígido. Então, quando você tem um traço rígido alto, ou você se compara, ou você fica sozinho, porque as pessoas não querem você por perto, porque acham que você vai competir com elas. E uma das coisas que eu, no desenvolvimento humano, que eu entendi o porquê que as pessoas às vezes tinham ou inveja, ou me isolava, ou não me chamava para os eventos. Eu entendi muita coisa. E foi libertador. Entender que muitas das vezes o problema não estava em mim. Algumas sim, porque a gente é imperfeito e falha, e eu reconheço que eu também é. Então é preciso a gente entender como que a gente funciona para quando vir a sensação, o pensamento e a emoção, a gente fala, poxa, isso aqui é desse traço, significa que esse traço está começando a ficar na dor, eu preciso cuidar dele. Para entender essa questão de comparação. Tá bom, meus amores? Então, bora entender sua dinâmica, evitar as comparações negativas, evitar se isolar achando que é o patinho feio da lagoa suja e também não se isolar por achar que você é o bambambam e é melhor de tudo. Jogo de equilíbrio, tá bom? Beijo.